Olá, eu sou Roberta Gomes e estou muito feliz de poder compartilhar com você essa obra que tanto impactou a minha vida. Tivemos a liberação e agora vamos ler os 14 capítulos que o livro O Doador de Sonhos, um roteiro para uma vida extraordinária nos traz. Autor Bruce Wilkinson, autor de A Oração de Jabes. Editora Mundo Cristão, São Paulo. Capítulo 3. Comum encontra opressores na terra da fronteira. Não muito distante da placa, Comum começa a descer uma rampa. Logo à frente, ele viu as águas largas e a ponte para o desconhecido. Entre ele e a ponte estava a terra da fronteira, uma planície aberta e contínua. Comum se surpreendeu ao ver, bem no meio da terra da fronteira, alguns Zés Ninguém de familiar. Um deles, o mais conhecido entre todos, veio correndo em sua direção. Era sua mãe. Ela abraçou o Comum e gritou: "Comum, meu filho! Meu menino, graças a Deus chegamos a tempo. Mas como a senhora chegou aqui tão depressa?" Ele perguntou. "Quando não se está deixando familiar de verdade," ela disse, "não se tem de passar por todo esse desconforto." "Mas por que a senhora está aqui?" "Você não pode continuar," ela disse. "Fiquei tão assustada quando ouvi que você estava deixando familiar. Eu sei que você disse o que faria, mas nunca pensei que o fizesse de fato. Sinceramente, o que você tem na cabeça? Isso não é seguro. Você pode se machucar, pode até morrer. Mas este é o meu grande sonho, mãe," disse Comum. "É um sonho maravilhoso que eu quero persegui-lo." Ele procurou tranquilizar sua mãe. Disse a ela que, em se tratando de grandes sonhos, o seu oferecia apenas um pequeno risco à sua vida. Mas isso parecia alarmar sua mãe mais do que nunca. Enquanto atravessavam a terra da fronteira, Comum topou em seu tio e com o melhor amigo. O tio de Comum falou primeiro. "Quer dizer que você decidiu se tornar um sonhador?" ele disse em tom acusatório. "Percebe o que está completamente contra a tradição dessa família? Por que deveria tornar-se alguém quando todos nós sempre fomos felizes sendo Zés Ninguém?" Antes que Comum pudesse responder, melhor amigo interrompeu. "Antes eu estava preocupado, Comum." Ele disse em tom grave. "Mas quanto mais penso em você, mais convencido fico de que não terá sucesso nisso. Não posso ficar parado assistindo sua derrota." Comum ficou mudo e desnorteado. Ele havia ouvido um bom ato sobre os opressores da fronteira. Mas ele acreditava que, se isso fosse verdade, os opressores seriam Zés Ninguém, que ele não conhecia. Nunca imaginaria que seriam alguns dos Zé Ninguém que ele conhecia tão bem. Sua mãe, seu tio e seu melhor amigo ficaram diante dele silenciosos, bloqueando sua vista da ponte que conduzia ao seu grande sonho. Como conseguiria passar por eles? Será que não deveria nem ao menos tentar? Ele precisava de tempo para pensar. Pediu aos seus opressores que esperassem por ele. Caminhou então até a margem, onde se assentou sobre uma grande rocha. Olhando para as águas claras, Comum pensou e pensou. Pensou até começar a achar que talvez seus opressores estivessem certos. Talvez ele estivesse errado em perseguir o seu sonho. Comum então ouviu uma voz chamando seu nome. Quando se virou para ver quem era, reconheceu um alguém. Era Campeão, um velho amigo de familiar que tinha sido um Zé Ninguém. "Campeão!" exclamou Comum. "O que você está fazendo aqui?" Campeão sentou-se ao seu lado na rocha. "Quando ouvi que você havia se tornado um sonhador, simplesmente tive que vir," ele disse. "Sabia que você ia precisar de ajuda." "Obrigado," disse Comum com um suspiro pesado. "Você viu todos os meus opressores?" "Eu os vi," disse Campeão. "Eles são opressores mesmos. Mas pense em mim como seu arrasta-fronteiras. Quero ajudá-lo a romper o bloqueio deles." Campeão então ajudou Comum a compreender o que estava acontecendo. Sua mãe, seu tio e seu melhor amigo estão somente fazendo o que é natural, ele disse. Quando deixou sua zona de conforto, você sacudiu a eles. Cada um deles tem algo a perder se você seguir adiante. "Faz sentido," disse Comum. "Mas o que é que eu faço agora? Como ter todos os meus opressores ao meu lado?" "Bem,
Talvez não consiga. Sabedoria é fundamental. Procure entender aquilo que os está motivando. Procure a razão de suas preocupações. Alguns opressores você precisa simplesmente dispensar ou evitar. Mas a maioria dos opressores de fronteira tem preocupações que podem ajudar a esclarecer seus planos. É desse modo que um sonhador transforma obstáculos em oportunidades. Quando o campeão levantou-se para ir embora, ele disse: agarre-se firme ao seu sonho comum. Você será um alguém um dia. Eu sei disso. Ele então apertou a mão de Comum e saltou da rocha. Lembre-se, ele disse, quando opressores tentam bloquear seu caminho, o que mais importa é quem você escolhe agradar. Comum pensou nas palavras de despedida de campeão. Decidiu que era hora de conversar com os opressores da fronteira. Quando o sol começou a se pôr, ele caminhava para trás e para frente à beira da água, conversando com eles. Contou-lhes mais sobre o sonho, ouviu suas preocupações e então disse-lhes que havia decidido perseguir seu sonho rumo ao desconhecido. Ao cair da tarde, Comum estava pronto para atravessar a fronteira. Enquanto a mãe segurava sua maleta, ele viu lágrimas nos olhos dela. Mudei de ideia. Quero que você corra atrás do seu sonho, ela disse. E seu pai ficará muito orgulhoso de você. Penso que ele gostaria de ter feito essa mesma viagem anos atrás. Ela então o abraçou e disse adeus. Comum cumprimentou seu melhor amigo e seu tio, que ainda não parecia estar contente. Enquanto os três observavam, ele caminhou em direção à ponte sobre as águas largas. Com a chegada do anoitecer, Comum não percebeu que outro Zé Ninguém estava sobre a ponte. Mas esse Zé Ninguém não era qualquer Zé Ninguém. Ele era o proprietário de familiar. Aquele que decidia o que era certo para o Zé Ninguém. Ele possuía cada polegada da terra, inclusive a própria ponte. Estou negando seu acesso à minha ponte, ele disse. Mas por quê? Perguntou o Comum. Porque preciso que todos os Zés Ninguém fiquem em familiar em seu trabalho usual, disse o proprietário. Não vou perder mais nenhum Zé Ninguém para essa ideia estúpida de sonho. Não vou deixar você ir. Comum esforçou-se muito para não entrar em pânico. Sabedoria havia dito que um antagonista como o proprietário era o pior tipo de opressor. Tinha muito a perder e não se importava com o Comum. O que ele deveria fazer agora? O que poderia fazer? Comum então se lembrou das palavras de despedida de campeão. Foi quando ele decidiu nadar. Sabia que talvez não conseguisse. As águas largas eram muito largas e ele não era um bom nadador, mas tinha de tentar. Enquanto seus opressores olhavam, Comum desceu para as águas largas. Estava a ponto de entrar nelas quando algo chamou sua atenção. Um pequeno bote estava atacado ao lado. Quando chegou mais perto, Comum viu um brilhante no assento do bote. Ele o apanhou e leu. Comum, se você encontrou esse bote, sei que escolheu agradar ao doador de sonhos. Desfrute uma travessia a seco. Seu sonho o está esperando na terra da promessa. Eu prometo. Campeão. Comum desamarrou o bote, colocou sua maleta na frente dele e remou. Enquanto remava rumo às águas largas, observava seus opressores diminuindo de tamanho. Quando estava certo de que havia finalmente deixado o familiar, acenou adeus para os Zés Ninguém na margem. Mas àquela altura, no entanto, estava muito escuro para saber se eles acenaram de volta. Naquela mesma noite, antes de dormir, sobre a grama alta e seca do outro lado das águas, Comum usou a pena novamente para escrever em seu diário. Encontrei opressores na terra da fronteira. Eles eram Zés Ninguém que eu conhecia. Ponto 2. Quando deixei familiar, isso incomodou a zona de conforto daqueles próximos de mim. Eles sentiram como que se estivessem perdendo algo importante. Ponto 3. Muito embora meus opressores tivessem tentado me deter, algumas de suas preocupações me ajudaram. Ponto 4. Não pude fazer com que meus opressores mudassem de opinião. No final, tive de decidir a quem agradaria. Escolhi agradar
ao doador de sonhos. E chegamos ao fim desse capítulo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no ícone para o próximo capítulo.